Vamos falar sobre saúde, cálculo de calorias. Um assunto recorrente no consultório, orientação para os pacientes calcularem sempre suas calorias e irem ao nutricionista para ter uma boa recomendação nutricional. Isso se deve ao fato de que, caso a gente consuma muito mais calorias do que nosso corpo necessita, a gente pode ficar com o corpo inflamado, a gente pode ficar doente. E caso a gente consuma muito menos calorias que a gente necessita, isso também acontece. Então, 99% das pessoas, se você perguntarem, vocês vão ver que não sabem dizer quantas calorias consomem. Isso é muito perigoso para a saúde. A metáfora que eu faço com meus pacientes é a seguinte: imagine que você tem um carro com 50 litros de tanque de gasolina. Se você botar 60 litros, vai pular 10 litros para fora, mas não estraga nenhuma peça do carro. Se você botar 40 litros, ele vai andar menos quilometragem, mas também não estraga nenhuma peça do carro. No nosso corpo não é assim. Se você precisa de 2.000 calorias diárias, por exemplo, e você consome 1.600, você pode ter problemas de saúde por conta disso. E se você precisa de 2.000 e consome 2.500, também pode te fazer mal. Por isso a necessidade não só de calcular a demanda calórica, mas também o consumo calórico e ser orientado por um profissional da área. Então, principalmente o nutricionista vai indicar isso aí. A equação de Harris-Benedict é a mais bem aceita hoje para te dar um cálculo aproximado de quantas calorias você precisa. Ali você tem o cálculo da taxa de metabolismo basal, que leva em consideração seu sexo, sua idade, a sua altura e seu gasto calórico. No caso, o quão frequente você se exercita no seu trabalho ou de exercício físico. Então você leva em consideração muitas variáveis: peso, altura, idade, sexo e atividade física. Coloca dentro da equação de Harris-Benedict, ele vai te dar a taxa de metabolismo basal. E o que é a taxa de metabolismo basal? A taxa de metabolismo basal é quanto seu corpo consome de energia somente para os órgãos ficarem vivos. Então o coração bate 100.000 vezes por dia em média para ele sobreviver, cérebro, intestinos, fígado, rins. Então a taxa de metabolismo basal é quanto os seus órgãos usam de energia somente para sobreviver. Fora que você vai ter um gasto calórico extra pela demanda que você tem no seu trabalho. Se você se esforça muito fisicamente no trabalho ou mentalmente, e também se você faz muita atividade física, você aumenta a sua demanda, seu consumo de caloria. Então isso é muito importante para que você não entre no processo chamado termogênese adaptativa. Você pode ter processos inflamatórios, piora do sono, do humor, da sua saúde em geral. Porque o que é termogênese adaptativa? O nosso corpo é mais inteligente que qualquer médico. Se você der muito pouca caloria, muito menos do que ele precisa, menos do que os seus órgãos precisam para sobreviver, você vai ficar com pouca energia, pode ter tontura, pode ter fraqueza, pode ter falta de sono, estresse. Porque todo o seu padrão hormonal muda, cortisol sobe, noradrenalina sobe. Ao passo que se você der muito mais caloria do que você precisa, você também pode ter inflamações, diabetes, vários outros problemas até de circulação. Então qual que é o ideal? Calcular mais ou menos o que você precisa. Hoje em dia tem calculadoras de contagem calórica que você consegue baixar no Google Play gratuitamente. E você tem que ter uma noção da sua faixa de consumo, quanto você está consumindo e da sua faixa de demanda. Isso é muito importante. Muito importante para que você não entre na termogênese adaptativa, que é justamente quando o corpo ele tenta baixar a taxa de metabolismo basal porque você está comendo muito pouca caloria. E por isso que você não deve fazer dietas da sua cabeça. Você deve entender que o seu corpo, você tem que respeitar seu corpo. Ele demanda um tempo para se acostumar com as coisas. Então isso acontece, por exemplo, para uma pessoa ser cetoadaptada. O que é uma pessoa cetoadaptada? Levam meses para a pessoa se adaptar ao organismo a produzir corpos cetônicos, para entrar numa dieta low carb, por exemplo.
Ou também jejum intermitente. Você não pode sair de uma dieta onde você tem um jejum intermitente de 10 horas para pular para 18. Você tem que adaptar seu corpo lentamente para que você consiga ter a melhor dieta adequada ao seu estilo de vida e a você bioindividualmente. Então, isso é muito importante, é muito perigoso para a saúde você fazer as coisas sem estar muito bem organizado, porque o nosso corpo ele se adapta a tudo e ele tem uma demanda e ele tem uma necessidade e a gente tem que respeitar isso para que a gente tenha saúde, beleza? E de todo aspecto, a alimentação e o nível de calorias que você vai ter no corpo vai te ajudar no seu trabalho, no seu estudo, na sua vida, no seu metabolismo, na sua disposição física, tá bom? Até no seu sono, na regulação de toda a fisiologia. Então, essa orientação, calcule o cálculo de Harris-Benedict, calcule quantas calorias vocês estão consumindo diariamente, mesmo que seja uma vez por mês, para você manter uma média mais ou menos, mas não fique sem saber se você consome 1.500 ou se você consome 3.000. Muitas pessoas entram numa dieta da própria cabeça e acabam consumindo muito pouca caloria, de segunda a sexta, por exemplo, aí chega no sábado e domingo, consome o dobro, e isso pode fazer muito mal para a saúde. A orientação é essa aí. Um abraço a todos.